O que diferencia as pessoas excepcionais é ela entender o propósito dela. Né? Se você olhar o significado da palavra propósito, quer dizer o porquê da existência de algo. Por que algo existe? Se você não souber para que algo existe, você não vai usar isso. Isso inclui a sua própria vida. Eu preciso saber para que eu fui gerado, para que Deus me criou. Tudo resolve um problema. Né? Por exemplo, se você está hoje vivo, o fato de você estar vivo hoje quer dizer que Deus viu um problema e Ele criou você para resolver esse problema. Esse é o seu propósito. Jesus ele veio na Terra para quê? Para resolver um problema. O problema do pecado. Não tinha ninguém mais que podia resolver esse problema. Então, o seu propósito é o que? É o problema que Deus ele designou você para resolver. Eu preciso entender que eu jamais vou conseguir resolver todos os problemas do mundo. Ninguém vai conseguir. Só que eu vou conseguir resolver os problemas que Deus ele me designou, Ele me habilitou, Ele me capacitou para resolver. Então, eu preciso saber quem eu sou. Verdade. Uma das coisas que eu acredito que que pode assim, prejudicar as pessoas é elas quererem serem outra pessoa, quererem ser quem elas não são. Por exemplo, imagina um peixe. Deus ele criou o peixe para nadar. Não adianta querer insistir que o peixe voe. Eu vou passar a vida inteira tentando fazer ele voar e ele não vai voar. A mesma coisa, Deus criou o pássaro para quê? Para voar. Então, essa é a habilidade, esse é o propósito do pássaro. Deus criou uma árvore para quê? Para dar fruto. Esse é o propósito da árvore. Se a árvore não dá fruto, ela não está cumprindo o propósito dela. Então, Deus ele me criou para quê? Deus ele colocou em mim potencial, ele colocou em você capacidade, habilidades, ele colocou coisas específicas. Isso não foi aleatório, não foi por acaso, porque Deus ele tem um propósito. Eu costumo dizer que Deus ele colocou em você aquilo que ele não colocou em mim. Ele colocou em você aquilo que ele não colocou no outro. E colocou no outro aquilo que ele não colocou em você. Para quê? Para um precisar do outro. Ou seja, eu vou servir, eu vou entregar para as pessoas, para o mundo, aquilo que Deus colocou em mim. Esse é o meu propósito. Você pode ver, por exemplo, um pé de manga. Ele dá fruto. Só que aquilo que ele produz não é para ele. É para os outros. Deus ele colocou em você algo, não é para você, é para as outras pessoas. E quando você vive isso, você cumpre o seu propósito. Você está entregando para o mundo o depósito de Deus na sua vida. E eu acredito que foi para isso que nós somos criados. Imagina quantas pessoas hoje, vamos pensar comigo, morreram, está no cemitério. E elas morreram cheias de depósitos, cheias de tesouros dentro dela, que Deus colocou dentro delas e não era para ela, era para outras pessoas. Só que elas morreram e elas nunca entregaram isso para o mundo. Então, você que está ouvindo hoje, eu quero te motivar, eu quero te inspirar, qual seria a palavra? Eu quero te influenciar a você saber qual o depósito que Deus colocou em você e começar a entregar isso para as pessoas. E outra coisa, não simplesmente comece a entregar, mas comece a especializar. O que Deus colocou em você? Deus colocou um dom, um talento, então desenvolva esse dom, desenvolva esse talento. Eu tenho um talento para cantar, então aprenda a cantar melhor. O meu dom é falar, aprenda a falar a oratória. O meu dom é administrar, então treine isso. O meu dom, não sei, é organização. Aprimore isso, porque quando você aprimorar isso, o que vai acontecer? Você vai cumprir com excelência o propósito de Deus na sua vida. E com amor, né? Aquilo ali vai brotando um sentimento bom, né? Exatamente. Quando você faz algo que você vê que ajudou outras pessoas, é tão gostoso assim, sabe? Isso eu acredito que é o que existe mais gratificante no mundo, né? Não existe nada mais gratificante e não existe também nada em contrapartida, algo mais frustrante do que você não entregar para o mundo aquilo que Deus colocou em você. Não tem nada mais frustrante do que você não ser reconhecido por aquilo que o próprio Deus colocou em você. Você viver o seu propósito não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Assim como você viver, né? Você viver, isso vai ser o quê? Isso vai ser enaltecedor. Sim. Isso vai ser, sabe, especial. Isso vai ser exclusivo. Isso vai ser, sabe, vai ser algo maravilhoso para você. Tem pessoas muito ricas que elas falam assim, você ter riqueza por ter, se não tiver um propósito, não vale a pena.
É igual né? o poder sem um propósito. Não serve pra quê? Cara, eu tava vendo, até comentei com a minha mãe, assim, tipo, você pega Michael Jackson. Mano, olha tudo que o cara construiu, mas, tipo assim, antes dele morrer, eu assisti um filme e pensei assim, se realmente aquilo que aconteceu foi de fato aquilo, meu, que vida difícil. Que vida, tipo, miserável, assim, ao ponto do cara não conseguir viver direito, sabe? Nossa. Dele viver trancado, vai num shopping, fecha o shopping, porque o cara é muito famoso, né? Aquela coisa toda. E a gente olhar assim e falar, meu, mas de que valeu tudo aquilo que o cara construiu, sabe? E ele somou na vida de pessoas? Acredito que sim. Sim. Tem pessoas até hoje que falam, nossa, a música dele fez isso comigo e não sei o quê, porque eu acredito que Deus coloca um poder Sim. em coisas também, tipo a música. A música é uma arte, tanto como outras artes também, que, né, que mexe com a gente e transforma a gente de uma certa Sim, forma, né? transforma. Mas eu acho que quando a gente vive o nosso propósito, a gente também tem uma satisfação interior, sabe? Que excede todo entendimento, sabe? E você não fica com aquele peso, né? Mas tem muita gente famosa demais, assim, que vive, às vezes, pior do que uma pessoa que não tem nada, tá ligado? Uma pessoa, vamos dizer assim, no anonimato, né? É uma pessoa que não tem Isso nada. é tão sério porque você pode alcançar fama, dinheiro, você pode alcançar sucesso, você pode alcançar muitas coisas na sua vida. Só que se você não viver o seu propósito, você sempre vai se sentir uma pessoa vazia, uma pessoa incompleta, uma pessoa... É como se fosse... Pensa comigo, um carro. Um carro, ele foi projetado por engenheiros. E dentro do carro tem um lugar lá, né, que você coloca o combustível, o tanque. Ali, o carro ele só funciona com o combustível, a gasolina. Você pode ali colocar dentro água, você pode colocar vinho. Você pode colocar o vinho mais caro do mundo, você pode colocar qualquer coisa. Só que se você não colocar ali gasolina, ele não vai funcionar. E assim é a mesma coisa. Você só vai funcionar se você viver o seu propósito. Você quer ser uma pessoa realizada, você quer ser uma pessoa preenchida, viva o seu propósito. Isso vai te trazer dignidade, isso vai te trazer confiança, isso vai fazer você viver com um senso de destino. E viver o propósito em Deus, né? Tipo assim, entender que Deus, como nosso Senhor, como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso pastor, né? Ele vai nos conduzir se a gente se abrir também para Ele, né? Para a gente abrir o nosso coração. Isso que você falou da questão do combustível, muito louco. Isso é verdade. As pessoas são um veículo, nós somos Sim. um veículo, mas muitas das vezes com combustível errado. E uma coisa assim impressionante, porque, né, esse combustível, esse Deus, ele, assim como, né, o engenheiro projetou o carro, Deus ele também me projetou, ele projetou você. Existe um lugar dentro de nós, lá no fundo, que você pode colocar fama, sucesso, dinheiro, você pode colocar o que for. Só que se você não colocar a presença de Deus ali dentro, nada vai funcionar. Tem Tudo até isso um vai ditado, ser em né, vão. que fala que esse seu vazio é do tamanho de Deus, né? Tem gente que Eu já usa vi essa esse ditado, o expressão. seu vazio, ele é do tamanho de Deus. E não deixa de ser uma verdade, sabe? Não deixa uma de verdade ser uma absoluta. realidade. Porque todo ser humano, ele pode sofrer depressão, ele pode sofrer um acidente, ele pode... Ninguém está isento dessas coisas, né? Assim... O sol é para todos, né? A chuva é para todos. Jesus falou que a tempestade, ela veio tanto para o justo como para o ímpio. Tanto para aquele que construiu a sua casa na rocha, como aquele que construiu na areia. A diferença não é a tempestade, não é o problema, não é a adversidade, porque ela vem para todos. A diferença é a estrutura. A estrutura, ela te define se você vai ficar de pé ou se você vai cair. E você, nessa jornada aí e tal, que você está pregando direto, dentro de tudo isso que a gente falou, como você vê, como você enxerga as situações que a gente está vivendo nesse exato momento, de pandemia e tudo mais, como você vê a necessidade de levar a palavra, o alimento para as pessoas, assim? Eu acredito que nunca foi mais essencial, né? Sempre foi, mas
Mais do que nunca, as pessoas elas estão, como eu posso falar, elas hoje muitos são mendigos espiritualmente, né? Eles estão mendigando migalhas, né, espiritual. Só que Deus ele não nos criou para ser mendigo. Deus ele nos criou para nós sermos o que? Abundante, né? Jesus ele diz assim: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Ele está falando de uma abundância, de algo que essa é a vontade de Deus, ele jorrar essa vida dentro de nós. Ele não deseja que nós vivamos, né, escassez, necessidades espirituais. Verdade. Jesus ele disse assim, né? A todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que o recebe poder de ser filho de Deus. E ali, João ele continua, né? Todos nós recebemos também da sua plenitude. Olha só essa palavra, plenitude. Graça sobre graça. Está disponível a vida abundante. Está disponível toda a plenitude de Deus para nós. Eu só preciso crer em Jesus, o Filho de Deus, e receber isso pela fé na minha vida. E isso me torna uma nova criatura, uma nova pessoa, pleno, repleto de Deus.